Nazaré existia no século I? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Nazaré. Todos nós sabemos que hoje existe uma grande cidade de Nazaré em Israel. An-Nasir em árabe ou Nazrat em hebraico. Tem uma população maioritariamente árabe, mas desempenha um papel importante na indústria turística de Israel. Mais de 1 milhão de visitantes passam por este local. Hoje, Nazaré tem este aspecto. Note como a igreja ou Basílica da Anunciação domina a imagem da cidade. No início do século XX, Nazaré era assim. E no início do século XIX era assim. Mas quando é que Nazaré foi fundada? Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, nem por autores anteriores ao século IV, com exceção dos Evangelhos. Grande parte do Novo Testamento são cartas escritas por Paulo entre 50 e 60 da Era Comum. Estas não contêm nenhuma referência a Nazaré. Paulo nem sequer se refere à Galileia quando fala das aparições de Jesus em 1 Coríntios 15. Algumas passagens dos Evangelhos dizem que Jesus apareceu aos discípulos na Galileia. Flávio Josefo, que escreveu volumosos textos sobre acontecimentos da antiga Judeia e Galileia do século I, refere nomes de dezenas de localidades, mas nunca refere Nazaré. Nazaré também não é mencionada nos textos sagrados dos judeus que estão reunidos no Talmud. Na fábula original, escrita em grego, do autor que hoje chamamos de Marcos, encontramos Jesus de Nazaré uma vez, incidentalmente, mas encontramos de resto Jesus Nazareno. A passagem de Marcos 1,9 diz que Jesus veio de Nazaré da Galileia. Mais nenhuma passagem refere Jesus como Jesus de Nazaré, mas sim como Jesus Nazareno. Marcos 1,24 diz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Marcos 10,47 diz: Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno. Marcos 14,67 diz: E, vendo a Pedro que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno. Marcos 16,6 diz: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Nazareno não tem necessariamente relação com o nome de um lugar. Refere-se ambiguamente à verdade ou ao ramo e pode possivelmente ter alguma relação com o nazireu, alguém que faz voto religioso. O voto nazireu, descrito no Antigo Testamento, era feito por quem queria dedicar-se por inteiro a atividades religiosas durante um certo período da sua vida. O livro de Números diz: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre sua cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Por todos os dias do seu nazireado, será santo ao Senhor. Orígenes, do século III, um dos pais fundadores da Igreja, que viveu na cidade costeira de Cesareia, a apenas 50 km de onde hoje fica Nazaré, refere este local apenas pelo que conhece dos relatos dos Evangelhos. Não deixou evidência alguma de ter visitado o local. Eusébio, do século IV, também de Cesareia e herdeiro da biblioteca de Orígenes, parece referir Nazaré 2 vezes, mas... Eusébio, em História Eclesiástica, escreveu: Alguns dos cuidadosos, porém, tendo obtido os seus próprios registros particulares, quer recordando os nomes, quer obtendo-os de alguma outra forma nos registros, orgulham-se de conservar a memória da sua origem nobre. Entre estes estão os já mencionados, chamados Desposini, por causa da sua ligação à família do Salvador, vindos de Nazara e Cochaba, aldeias da Judeia, para outras partes do mundo. Nazaré é na Galileia e não na Judeia. E para além disso, Eusébio refere um local de nome Nazara, e não Nazaré. Em Onomasticon, Eusébio escreveu: Daí o Cristo, o nosso Senhor e Salvador, foi chamado Nazoreu. Anteriormente, como eram chamados em provocação, os nazarenos são agora os cristãos.
Ainda hoje se encontra na Galileia uma aldeia em frente a Legion, a 15 milhas a leste, perto do Monte Tabor, chamado Nazara. O problema aqui é que o mais antigo manuscrito de Onomasticon, ou sobre os locais dos textos sagrados, data do século XI ou XII. A parte ainda hoje se encontra na Galileia uma aldeia em frente a Legion, a 15 milhas a leste, perto do Monte Tabor, chamado Nazara, tem todos os sinais de uma interpelação tardia. Na sua extensa obra História Eclesiástica, escrita por volta de 320, Eusébio de Cesareia nunca relaciona Jesus com Nazaré. Aliás, nem sequer refere Nazaré, apesar de citar o Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus. E este Evangelho diz que José levou a família para Nazaré após salvar Jesus do infanticídio ordenado por Herodes. Eusébio omite a parte em que Mateus diz: "E veio morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que foi dito por meio dos profetas: será chamado Nazareno." Ora, Eusébio viveu grande parte da sua vida na Palestina. Era de Cesareia Marítima, a uns 50 km de Nazaré. Ele podia ter algo a comentar sobre o local de Jesus de Nazaré, não? Isto, claro, se existiu Jesus de Nazaré. Helena, mãe do imperador Constantino, fez uma peregrinação à chamada Terra Santa. Ela estava particularmente preocupada em encontrar relíquias e locais associados ao seu recém-adquirido Senhor Jesus. Encomendou a construção de grandes igrejas, entre as quais a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, a Igreja da Natividade em Belém e a Igreja de Eliona no Monte das Oliveiras. Mas no local onde hoje fica Nazaré, Helena não encontrou cidade, nem vila, nem sequer aldeia. Na verdade, nada além de um poço, que, segundo os habitantes locais, de raciocínio oportuno, era o poço onde Maria, a mãe de Jesus, tirava a água. Pelo menos, esta é a tradição que se conta para a criação do local sagrado, chamado Poço de Maria. Do século IV, temos o testemunho do anónimo peregrino de Bordeus, um dos primeiros visitantes da Terra Santa, que deixou o seu itinerário para a posteridade num texto com o nome Itinerarium Bordigalense, o relato da sua viagem entre 333 e 334 da Era Comum. E, curiosamente, embora este peregrino visite e registre tantos lugares mencionados no Antigo Testamento, ele não faz qualquer referência à cidade ou vila de Nazaré. Por volta do ano 380, outra mulher peregrina, associada à corte imperial, Egeria de Galécia, uma região que incluía o que hoje faz parte do norte de Portugal, visitou a área correspondente à moderna Nazaré. Ela encontrou, ou melhor, foi direcionada para uma caverna e dizia-se que esta era a mesma caverna onde a Sagrada Família havia vivido. Finalmente, uma igreja foi construída naquele local, onde hoje existe a Basílica da Anunciação.